Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje pra gente falar e fazer aquela análise tática da primeira derrota do Fluminense no Brasileirão 2024. Há muitos pontos que a gente tem que comentar e se preocupar para a sequência da temporada, mesmo que essa seja só a segunda rodada. Então, sem muito mais enrolação, já vou pedindo para você ir deixando o seu like aqui embaixo, para que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito aqui no canal do Guará. Lembrando que a gente tem aquela meta ambiciosa de chegar aos 1.000 inscritos até o final do ano e já estamos muito perto dos 600. Faltam só 6 inscritos, então conto com a ajuda de cada um de vocês para a gente bater essa meta ainda no vídeo de hoje, quem sabe. Então compartilhe o vídeo para toda a galera, todos os seus amigos tricolores, principalmente aqueles que ainda não conhecem o canal do Guará, tá bom? Sem muito mais enrolação, vamos para a análise. Mais uma derrota do Fluminense em 2024 com um nível de atuação bem decepcionante. Aqueles 45 minutos que nos deixaram tão empolgados, que eu falei com tanta empolgação na última análise tática do confronto contra o Red Bull Bragantino, eles claramente são uma exceção nesse ano de 2024. Mais uma vez, uma atuação ruim do Fluminense, principalmente as escolhas do Fernando Diniz. Eu vou começar essa análise de hoje pelo final do jogo, porque o Fluminense começou a empilhar atacantes, começou a ceder muitos espaços para o Bahia, tanto no meio-campo quanto para os contra-ataques, e virou um bando dentro de campo. O time não conseguia uma troca de passes com qualidade, o time só conseguia rifar a bola na área para o John Kennedy e para o Cauã Elias naquele momento e não conseguiu arrumar nada dentro desse estilo de jogo. Muito mal a ameaçar a meta do Marcos Felipe. A bagunça que era o Fluminense dentro de campo acabou cedendo muitas oportunidades para o Bahia sair com uma goleada de dentro da sua casa. A sorte é que o Bahia foi incompetente e não marcou os gols. O Fluminense, mesmo com vários atacantes dentro de campo e sem zagueiros, esteve muito mais longe do seu gol de empate do que o Bahia do terceiro gol e talvez até de um quarto. Agora sim, falando do começo do jogo, o Fluminense até que começou bem, pressionando a saída de bola do Bahia, que tem muita dificuldade com o cria de Xerém Marcos Felipe na saída de bola. Ele é um goleiro muito inseguro com os pés e já entregou diversas bolas para os adversários no decorrer do ano de 2023 e 2024 com a camisa do Bahia. O Fluminense fez muito bem de pressionar e assim achou duas oportunidades para abrir o marcador. Na primeira delas, o Fluminense conseguiu o escanteio e na segunda o Arias consegue roubar a bola do Arias, seu xará lateral do Bahia, dá o passe para o Germancano, que dentro da área não perdoa. Fluminense 1-0 com um início empolgante, com uma pressão muito bem encaixada contra o Bahia, que vinha surtindo muitos resultados. É interessante da gente ver no lance do gol os encaixes da marcação-pressão do Fluminense no campo de ataque do Bahia. Como o Diogo Barbosa, ele tira a opção do Arias de dar o passe no Everton Ribeiro, o jogador mais criativo do time, e com isso o Fluminense consegue compactar a pressão, roubar essa bola no campo de ataque e fazer o seu gol. Um dado interessante com mais uma assistência do John Arias é que ele é o jogador do Brasileirão com mais passes para gol desde que se tornou titular na equipe do Fluminense em 2022, com 18 bolas para os jogadores do Fluminense finalizarem e marcarem. Em segundo lugar, a gente tem o Arrascaeta, meia do nosso rival Flamengo, e em terceiro lugar, o Paulo Henrique Ganso, com 14 passes para gol, com 14 assistências também do Fluminense. E como exceção os bons minutos do Fluminense, que até choveu na Fonte Nova. Choveu tanto que alagou o campo e não tinha condições de jogar futebol no gramado da Fonte Nova. Inclusive, parabéns ao árbitro por cumprir muito bem o protocolo de interromper o jogo por cerca ali de 1 hora, tirar os jogadores de campo e esperar a chuva estiar para dar prosseguimento ao jogo. Do jeito que estava, não tinha condições de praticar futebol. Talvez o polo aquático. Inclusive, é importante que isso vire praxe para que a gente não tenha esse tipo de problema, principalmente no estádio Alfredo Jaconi, o estádio do Juventude. Na última temporada do Juve na Série A em 2022, tanto o Fluminense quanto o Flamengo perderam por 1-0 em um gramado completamente alagado lá em Caxias do Sul. Então a gente espera que esse protocolo seja seguido também nos jogos no Alfredo Jaconi, porque lá é recorrente esse problema do gramado alagado. E a partir do momento que volta o jogo, começa o domínio do Bahia, cedendo pouquíssimas oportunidades para o Fluminense. É importante a gente citar o que foi dito no pré-jogo, como o quarteto fantástico do Bahia do Rogério Ceni joga. E foi muito legal de ver esse quarteto fantástico dentro de campo. O Caio Alexandre fazendo uma função de volante, ajudando na saída de bola, o Everton Ribeiro e o Jean Lucas, um em cada lado do campo, fazendo jogadas por dentro e pelas laterais,
e o Cauli como um segundo atacante, jogando ali perto do Tassiano. Muito legal ver esses jogadores dentro de campo e como o Rogério Ceni armou esses jogadores que têm muita qualidade para poder jogar no meio de campo do Bahia. E jogar muito melhor do que o meio de campo do Fluminense. Por quê? O André fez mais uma partida muito abaixo do que a gente se acostumou a ver na temporada passada. O Lima então nem se fala, foi muito mal, inclusive matando 2 contra-ataques claríssimos para o Fluminense e cedendo chances de gol ao Bahia. Em uma delas, inclusive, sai o gol de empate do Bahia, que a gente já vai falar. E um Paulo Henrique Ganso que até foi bem enquanto esteve do meio para frente do jogo. Depois que foi colocado pelo Fernando Diniz para fazer função de saída de bola, ficou muito longe da criação de jogo, por mais que tenha achado aqueles seus passes para poder quebrar as linhas e sair da marcação-pressão do Bahia, que estava muito bem encaixada na saída de bola do Fluminense e causou muitas dificuldades ao tricolor. E no final do primeiro tempo sai o golaço do Caio Alexandre depois do escanteio do Bahia. O Caio Alexandre que deveria ter sido expulso, na minha opinião, depois daquela entrada no Germancano, lá no meio de campo. O árbitro de vídeo não chamou, o árbitro estava perto do lance e só deu o cartão amarelo. Acho que é um lance interpretativo. Então eu não dou total descrédito ao árbitro por não ter expulsado o Caio Alexandre. E no segundo tempo começam as burradas do Fernando Diniz. A solução do treinador para melhorar o time do primeiro para o segundo tempo foi tirar o Lima e colocar o John Kennedy, em um jogo que o Bahia tinha um meio-campo muito forte, um meio-campo com 4 jogadores de muita qualidade. O que o Diniz faz? Tira um dos jogadores do meio-campo, deixa o meio-campo somente com André e Paulo Henrique Ganso, dando de bandeja o setor mais importante do campo de futebol, que é o meio. E a partir daí, com muita liberdade, o Cauli começa a brincar dentro do campo de jogo. Começa a ter muita liberdade para pensar o jogo, para dar passes para o Ademir nas costas de Diogo Barbosa e Manuel. O Cauli começa também a atacar mais a área. E em um desses ataques à área, ele dá um corte no Manuel constrangedor. O Manuel que em campo ficou claríssima a sua dificuldade de ritmo de jogo por conta de tanto tempo sem jogar futebol em alto nível. E faz um golaço para sacramentar a virada do Bahia. E o ponto que eu quero chegar é na dificuldade do Fernando Diniz de fazer o simples. O Fluminense precisava sim tirar o Lima, que vinha muito mal no jogo, mas a solução era simples. Era colocar o Alexander no lugar do Lima, ou colocar o Felipe Andrade como zagueiro no lugar do Martinelli e avançar o Martinelli para sua posição. Era simples resolver esse problema. Mas não, o Fernando Diniz quer inventar, quer fazer o que todo mundo sabe que ele vai fazer. O 4-2-4 do Fluminense ele foi inovador contra o Olímpia, lá atrás, e deu-lhe resultados. E não é sempre que essa formação kamikaze do Fluminense vai surtir efeito, principalmente contra o meio-campo com 4 jogadores de muita qualidade como o do Bahia. Bato mais uma vez nessa tecla. E quando foi confrontado na coletiva sobre essa tática de empilhar atacantes e matar o meio de campo do Fluminense, essa foi a resposta do Fernando Diniz. Lógico que é melhorar o time. Mas o time tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica. Não tem outra lógica. Essa é a lógica. O time melhorar para poder conseguir o resultado que a gente precisa. Quando a gente teve mais jogadores fora de posição, no segundo tempo, foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo e o time cresceu. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador da posição. Não mexo, nunca mexo e crio para poder piorar o time. Então é isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Então, se aquilo lá foi bom, porque ganhou, senão teria sido também, seria um motivo de questionamento. A gente tem que tentar ajudar a torcida a entender. Se o cara que de repente está criticando hoje, tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia a Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. É isso, a lógica é essa, é melhorar o time para poder, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas sempre a tentativa de melhorar a equipe. E sim, o Fernando Diniz comparou o bando que a gente viu na noite de ontem com o confronto contra o Internacional pela semifinal da Libertadores lá no Beira-Rio, onde tivemos 2 jogadores improvisados, o André na zaga e o Ione Gonzalez como lateral direito, contra 5 jogadores improvisados ontem. André e Martinelli como zagueiros, a gente teve o Paulo Henrique Ganso jogando como volante, ajudando na saída de bola com os zagueiros. Nós tivemos o Isaac na lateral esquerda e o Marquinhos na lateral direita. Algo bizarro para se ver, um Frankenstein do futebol. Essa comparação foi feita pelo Fernando Diniz. Um outro ponto que corrobora com o que eu falo e invalida o que disse o Diniz é como foram construídos os gols no Beira-Rio.
com saída de bola desde o campo de defesa, com passes rápidos e verticais. Assim, o Fluminense fez os 2 gols que viraram o jogo e o colocaram na final da Libertadores da América. Ontem, na Fonte Nova, era só rifada para frente. O Fluminense teve muita dificuldade para trocar 3 passes e chegar ao campo de ataque. Toda hora, ou errava o passe, ou tentava pifar a bola na área. E não é possível que o Fernando Diniz seja tão arrogante ao ponto de não entender que o time tem problemas e que muitos dos problemas estão sendo criados por ele mesmo na hora de ler o jogo taticamente. Depois dessa comparação do Fernando Diniz, não tem como eu não me despedir por aqui. Lembrando que o Fluminense pode terminar já na zona do rebaixamento essa segunda rodada e que nós temos clássico no sábado pela frente. Haja coração aos torcedores do Fluminense. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo aqui em mais um vídeo. Você que não deixou o seu like lá no começo do vídeo, esse é o momento perfeito de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal quem não seja inscrito. Lembrando, faltam só 6 para chegarmos aos 600 inscritos. Conto com a inscrição de cada um de vocês e, claro, aquele compartilhamento nos grupos de WhatsApp do Fluminense, aquele compartilhamento para aquele seu amigo tricolor chato ou para os torcedores do Vasco que querem saber o que esperar do Fluminense no jogo do final de semana. Conto também com a sua participação nos comentários. Comenta aqui o que você achou do jogo de ontem, de como você encarou as mudanças do Fernando Diniz e se você acha que existe perspectiva para melhora já no sábado no clássico contra o Vasco. Um abraço a todos e até a próxima.